Quando a gente pensa na ausência de Estado, talvez venha na sua cabeça esse tipo de cena aqui. Mas será que uma sociedade que decide não possuir Estado decairia até esse mesmo ponto? Essa é a pergunta que tem sido feita há séculos. A ideia de uma sociedade sem um governo centralizado é extremamente intrigante e até controversa. Algumas pessoas acreditam que uma sociedade sem Estado é a chave para a liberdade individual e coletiva, enquanto outras temem que isso leve ao completo caos. Mas então, como é que seria viver numa sociedade sem Estado? Será que as pessoas seriam capazes de se autogerir, de tomar decisões importantes e resolver conflitos sem intervenção de uma autoridade superior absoluta e inquestionável? Será que a ausência do Estado levaria a uma violência desenfreada ou ao apocalipse? Hoje eu quero explorar com você esse mundo intrigante e descobrir se o anarquismo, a ausência de um Estado, pode ser a chave para um futuro melhor ou se é apenas uma utopia distante. E se você já tem uma empresa que fatura pelo menos R$1 milhão por ano e busca sair do operacional e partir para o lado estratégico finalmente do seu negócio, então eu recomendo fortemente para você a G4 Traction, que é uma imersão de 2 dias com mentorias em formatos de Q&A voltadas a estratégias usadas por grandes empresas para dar atração ao seu negócio. A imersão G4 Traction é promovida pelo G4 Educação, que é um grande parceiro aqui das Jovens e, inclusive, treinou e capacitou os nossos líderes da minha empresa, da Jovens de Negócios. Eu mesmo já participei do Traction, eu posso dizer, sem dúvidas, que foi a melhor imersão de negócios que eu já fiz. Lá você vai ter um panorama geral sobre todas as áreas indispensáveis que uma empresa deve ter, além de aprender na prática a gerenciar uma operação de vendas previsível, liderar e desenvolver times de alta performance e estruturar os processos que vão fazer a sua empresa crescer cada vez mais. Fora o networking de alto nível que o G4 Traction proporciona. Bom, então se você é sócio, fundador ou executivo de empresas, o link do G4 Traction está na descrição desse vídeo. É só você ir lá, clicar e se inscrever. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Apesar da ausência de Estado ou o anarquismo ser muitas vezes associado a ideias extremistas, a verdade é que existem muitas teorias anarquistas diferentes, cada uma com a sua própria visão de como a sociedade sem um Estado poderia funcionar. Algumas teorias propõem uma sociedade baseada em liberdade individual e empresas privadas. Esses são, por exemplo, os libertários. Enquanto outras ideologias anarquistas defendem a ideia de uma sociedade baseada em colaborativismo e autogestão, de forma que todos espontaneamente queiram entregar aquilo que eles produzem para o bem comum. Isso seria o comunismo. O conceito de Estado, em termos simples, nos diz que o Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Ele é responsável por estabelecer as leis e regulamentações que governam as atividades dentro desse território e tem o poder de fazer cumprir essas leis por meio de instituições como a polícia e como as forças armadas. E há quem diga que uma coisa é certa, que o Estado sempre será uma entidade coercitiva que te obriga a pagar impostos e que faz você trabalhar para ele sobreviver, isso em tempos de bonança, tanto em tempos de crise. Há quem diga que não teve uma organização criminosa na história da humanidade que conseguiu criar um ciclo de violência e crimes tão forte quanto o próprio Estado. Mas será que isso é de fato o problema do Estado? Ou será que o problema é justamente as pessoas que administram o Estado? Será que é a natureza do ser humano que, especialmente quando ele ganha poderes sobre outros seres humanos, ele acaba tendo sua cabeça poluída, deslumbrada com tanto poder e com tanto controle, e com isso sentem incentivo para tirar vantagem dos menos favorecidos e facilmente manipuláveis? Ou será que o Estado realmente garante direitos e define limitações do que você pode ou não pode fazer para o bem de todos? Afinal, o Estado diz que ele garante a nossa segurança. Ele te dá iluminação pública, ele te dá leis, ele dá justiça, ele dá punição para aqueles que não andam de acordo com o caminho que o Estado define, que é o melhor para a sociedade. Bom, definitivamente não é o que pensa Harry Brown, que falou: o governo é bom em uma coisa, ele sabe quebrar as suas pernas, apenas para depois lhe dar uma muleta e dizer: veja só, se não fosse pelo governo, você nem seria capaz de andar. Então, eu te pergunto, e se Estado não existisse? E se não houvesse essa força autoritária que alcança todos os territórios do país e que tenta controlar boa parte da sua vida com o discurso de que isso é para o seu bem? Bom, os anarquistas acreditam que as pessoas podem se organizar e viver numa sociedade baseada na cooperação voluntária, na solidariedade e na autogestão. A anarquia tem raízes históricas em alguns movimentos sociais e políticos que se opuseram à opressão e à exploração do Estado, à monarquia absolutista, a ditaduras governamentais. E, como a gente viu, mesmo que existam várias correntes diferentes de pensamento anarquista, elas compartilham uma visão utópica de uma sociedade sem hierarquia, em que todas as pessoas são livres e iguais em seus direitos.
Mas por que eu falo visão utópica? Porque essa visão é impossível de alcançar? Não necessariamente. É porque, inevitavelmente, sempre vai existir alguma forma de organização para controlar segmentos da sociedade. Por exemplo, você pode imaginar qualquer sociedade pós-apocalíptica de ficção em que algumas pessoas vão simplesmente acabar tomando mais partido para ser ativos em relação às questões públicas do que outras. Então sempre vai haver um conselho de representantes em que membros daquela sociedade são escolhidos para representar os outros, debatendo entre si as questões de interesse geral e tomando decisões como se todos fossem uma grande família. É claro que isso não necessariamente aconteceria numa estrutura em que uma ou algumas pessoas vão tomar partido em relação às questões de todo o território nacional, mas isso pode acontecer de forma fragmentada, com núcleos de gestão dependendo da região em que um grupo de pessoas mora. Você pode ver isso acontecendo na vida real até, se a gente colocar como exemplo várias tribos da Oceania, na África e até dos Estados Unidos, onde reservas indígenas inclusive atuam com uma jurisdição, leis, representantes próprios, que são separados do Estado americano. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a tribo, você deve ter ouvido falar, dos Yanomamis, em que a sociedade se organiza em aldeias autônomas e todo mundo divide as tarefas e as decisões são tomadas em conjunto. Agora, eu quero que você pare para pensar em cada um desses exemplos e me diga uma coisa em comum que todos eles possuem. Sejam anarquistas, capitalistas, socialistas e por aí vai, é o hábito de deixar o like num vídeo. Tá, agora é sério, pensou no que eu te falei? Então, se você chegou na conclusão, todas essas sociedades são pequenas, todas essas tribos indígenas são pequenas, você acertou. Elas não tiveram evolução, não tiveram desenvolvimento tecnológico, não inventaram celulares, não inventaram internet, não inventaram engenharia aeroespacial. Mas ainda assim, existem teorias de que sociedades sem o Estado centralizado poderiam funcionar, mesmo em lugares com milhões de habitantes. E para explicar isso, eu vou dar 2 desses vários pontos de vista e também te fazer uma outra pergunta. Para você, o dinheiro é algo imposto à força na nossa sociedade ou algo aceito e consentido por ela? Bom, se você me disser que o dinheiro é algo imposto à força na sociedade e que uma sociedade não dependeria dele para sobreviver, então provavelmente você é simpatizante do comunismo. Você já ouviu falar que o caminho para o comunismo é justamente levar numa sociedade sem Estado, onde tudo é de todos, porque todos compartilham os seus próprios bens e serviços para o bem comum. A teoria do comunismo explica que o capitalismo é um caminho inevitável para a chegada do comunismo, porque é o capitalismo que faria eclodir todos os atritos e revoltas que fariam com que permitiriam finalmente que o povo, o proletariado, deixasse de ser oprimido pelos empresários, os detentores dos meios de produção. E dinheiro, em paralelo a isso, de acordo com os comunistas, é algo que oprime o povo, já que o povo depende de trabalhos análogos à escravidão para conseguir apenas sobreviver. Imagina que uma ilha fictícia adotou essa ideologia comunista aí. Vamos chamar ela de Ilha Marx. Na Ilha Marx, todos são iguais, não existe hierarquia, e as pessoas da ilha são altamente responsáveis por si mesmas e pelos outros membros da comunidade, criando uma forte cultura de colaboração e ajuda mútua. As necessidades de cada indivíduo são atendidas de acordo com as necessidades de toda a comunidade e não de acordo com a sua riqueza ou posição social. Aliás, na ilha não existe riqueza, no sentido financeiro da palavra, porque o dinheiro foi abolido. Todas as necessidades de um cidadão comum da ilha são atendidas através de trabalhos voluntários. As grandes decisões, então, elas são tomadas por comitês e assembleias. E se a ilha tiver milhões de habitantes? Então, vários comitês são formados, representando cada parte da ilha e formando uma assembleia em que tudo é discutido e decidido em prol dos habitantes da Ilha Marx. Cada cidadão trabalha e se educa com o objetivo de melhorar a ilha para si e para os outros à sua volta. E já que não existe dinheiro, cada um pode trabalhar naquilo que gosta, sem medo de pobreza. Afinal, um humorista trabalha, em última análise, pelo dinheiro ou para fazer as pessoas rirem porque é isso que ele gosta de fazer, não é? Então, como consequência, a arte, a ciência prosperam na ilha. Algo que o capitalismo, então, mataria, já que ele sufoca diversos especialistas que não conseguem viver da própria arte. A necessidade de trabalho também foi abolida. Na Ilha Marx, você desfruta de tudo, porque tudo é seu e todo mundo que produz faz isso voluntariamente. E você pode consumir o quanto você quiser. Saindo da Ilha Marx, eu quero te apresentar agora outra visão. Se você respondeu que dinheiro é algo que a sociedade consente, que ele é necessário e que o capitalismo não é algo imposto à sociedade, que é simplesmente a forma natural de como ele eclodiu, então você talvez seria adepto ao libertarianismo ou anarcocapitalismo. Uma crítica que os anarcocapitalistas têm com o comunismo é que o comunismo prega que todos sejam iguais, mas não pelos bons motivos. Aristóteles disse que se tudo é de todos, então nada é de ninguém. O ser humano jamais teria vontade de cuidar de algo que é do outro, assim como ele toma conta daquilo que é seu, por exemplo. Por que pessoas são mais propícias a jogar lixo na rua enquanto limpam a sua própria casa? Porque a partir do momento em que a gente sabe que algo é nosso,
a gente quer ter carinho e cuidado com isso. E uma sociedade comunista, no longo prazo, ela não poderia se sustentar. Já que uma sociedade não consegue se sustentar, você tem pessoas que querem consumir o máximo possível sem necessariamente estar produzindo a sua parte. E isso é algo que o comunismo permite, que você possa simplesmente ficar sentado o dia inteiro sem produzir nada para a sociedade, enquanto você consome o trabalho voluntário de pessoas que, pelo bem comum, estão entregando o seu ofício. E se muitas pessoas, já que têm acesso a tudo, querem acabar consumindo mais do que o que elas produzem, então, na verdade, a consequência do comunismo é igual repartição de misérias, já que as poucas pessoas que, de fato, estiverem inclinadas a produzir voluntariamente para o bem comum vão estar sendo tão saqueadas pelos outros que confortavelmente querem disputar para pegar as suas migalhas sem produzir nada em troca, que existe tanta escassez de produção que todos ficam pobres. É justamente que por isso, para os libertários, a propriedade privada é algo essencial. Nada pode ser de todos. Tudo precisa ter um dono, porque assim, movidos pelos próprios interesses capitalistas de poder buscar o lucro, o dono acabaria tendo um incentivo para aumentar sua produção de seus serviços, de seus produtos, para que ele possa assim ganhar mais dinheiro. Então, agora vamos dizer que existe essa outra ilha, que é não muito longe de Marx. Vamos dizer que essa ilha se chama Libertália. Em Libertália, a economia é completamente livre e, claro, não existe intervenção governamental. Todas as empresas e indivíduos são livres para produzir e vender o que quiserem. O mercado regula tudo, e por isso os preços são determinados puramente pela oferta e demanda. Os habitantes em Libertália são livres para escolher onde querem trabalhar e, como resultado, a sociedade é altamente meritocrática pelo trabalho duro, pela habilidade e competência de cada indivíduo, pela sua coragem e resistência à tomada de riscos. Mas e em termos de reuniões, assembleias para decisões importantes? Libertária não tem nada disso. Isso significa que existem apenas uma série de empresas privadas que fornecem serviços normalmente associados ao que o governo tradicional ofereceria, mas agora estão sendo oferecidos por empresas de segurança, empresas de energia, empresas de saneamento, empresas de justiça, empresas de polícia e de defesa. Esses serviços são prestados para outras empresas e outros indivíduos por meio de contratos, e que, se o cliente não ficar satisfeito, simplesmente procura uma empresa concorrente que fornece um serviço melhor. Libertária não é um lugar livre de corrupção. Ainda existem seres humanos maus, empresários até, que acabam prestando serviços que são diferentes daquele que ele se dispôs a, de fato, assinar no contrato. Mas as empresas desses empresários rapidamente começam a ficar conhecidas como corruptas, como não idôneas, que acabam prejudicando a harmonia do todo, o que faz com que a população lentamente não veja mais confiança nessas empresas e deixem de pagar dinheiro para elas por isso. Por consequência, é questão de tempo até esses corruptos, ou então produtores ineficientes ou prestadores de serviços incompetentes, acabarem sendo engolidos pelo mercado e deixarem de lucrar. Em Libertália, a arte e a ciência não só prosperam, mas também ajudam a ilha a ser um grande polo tecnológico mundial, devido aos grandes investimentos de empresas privadas, locais e estrangeiras, que visam lucro nessas áreas. Em Libertália, você é livre para nadar em um oceano de oportunidades, com a noção de que, sim, se você não trabalhar, não vai ter ninguém trabalhando por você para que você possa disputar as suas migalhas, mas ninguém vai se importar se você cai duro de um lado porque você foi incompetente a ponto de você não se mobilizar para aprender habilidades que o mercado está disposto a pagar ou para oferecer produtos e serviços que outras pessoas querem comprar. Como indivíduo, é sua obrigação produzir mais do que o que você consome para que você consiga manter uma vida digna. E aí? Qual dessas ilhas você iria querer morar? Deixa nos comentários aqui. Bom, em última análise, é possível uma sociedade sem Estado ser formada? A história ensina que sim, mas apenas sociedades pequenas. A natureza do ser humano talvez jamais permita que grandes sociedades trabalhem em conjunto no nível de cooperação que a gente acabou de ver. Na Ilha Marx, talvez o fato de você não possuir absolutamente nada, já que tudo é de todos, mas de repente quando você começa a distribuir o pouquinho que tem, das poucas pessoas que querem continuar trabalhando para todos, então você ter tudo acaba sendo igual você ter nada. O que inevitavelmente iria acontecer é que em algum momento iria surgir núcleos de pessoas que iriam obrigar outras a trabalhar fazendo aquilo que a sociedade precisa, e não só ao que as pessoas querem. Então, depois de um tempo, provavelmente alguns indivíduos teriam os seus direitos de liberdade violados, já que se todo mundo achasse que algumas pessoas deveriam trabalhar com algumas coisas que elas não querem em prol do bem comum, em prol do coletivo, isso inevitavelmente acabaria ferindo o princípio básico de liberdade que a gente espera de uma sociedade anarquista. Já na Ilha de Libertália, o que vai acontecer quando várias empresas se juntarem e formarem um monopólio de algum setor? Ou quando uma pessoa na base da hierarquia social não conseguir acesso aos serviços mais básicos, ou não tiver competência para produzir, ou então tiver habilidades que outras pessoas estão dispostas a pagar para ela trabalhar, muitas pessoas vão se apiedar desses necessitados. E muitas vezes, até com razão, você simplesmente vai deixar o cara incompetente morrer?
porque ele não teve acesso a estudo? Será que ele não deveria pelo menos ter merecido receber algum estudo de graça para conseguir ter um mínimo de base para aí sim poder construir uma vida digna, oferecendo habilidades, produtos, serviços que o mercado está disposto a pagar? Ou seja, se a gente acredita que sim, a gente precisa ter o mínimo de empatia com as pessoas, então algum nível de controle coercitivo vai precisar existir. Os libertários ainda dizem que isso pode acontecer de forma voluntária, no sentido de sim, as pessoas elas podem ter acesso a esse tipo de habilidades, a esse tipo de educação de base para que elas se tornem seres minimamente qualificados para viver em sociedade por meio de doações voluntárias, de forma que só quem esteja disposto a pagar realmente pague por isso. E faz sentido, mas aí a gente se pergunta, a doação ela vai para algumas pessoas e vai deixar outras de lado? Será que vai ter doação para todo mundo? A gente não sabe. Pode ser que funcione, mas pode ser que realmente algumas pessoas sempre fiquem para escanteio. E pensa assim, na própria libertária. Imagina que tanto você e o seu vizinho são muito pobres, tá? E vocês se desentenderam um com o outro. Será que você vai ter dinheiro para pagar o serviço de uma empresa de arbitragem, de justiça, para dizer quem que tá certo e quem que tá errado? Não sabemos. Pode ser até que surjam outras formas de conseguir justamente fazer com que mesmo num ambiente completamente livre, sem qualquer tipo de coerção, mesmo pessoas que sejam muito pobres tenham acesso a esses serviços por meio da iniciativa privada. Mas a gente ainda tá para ver algum lugar que funcione desse jeito. Essas são as grandes questões quando a gente tenta visualizar uma sociedade sem Estado. Muitas vezes existem soluções óbvias para a maioria dos problemas que a gente levanta, mas às vezes a gente não consegue enxergar essas soluções justamente porque a gente realmente não precisa delas ainda. Afinal, anarquismo, seja na Ilha Marx ou em Libertália, são a nossa realidade. Então, diante disso, eu te faço uma pergunta. O Estado é algo que pode ser abolido? Ou ele é um mal necessário? Independentemente disso, o que nunca vai ser um mal necessário é você buscar aprender habilidades que o mercado está disposto a pagar para que você possa não só não depender dos auxílios do Estado, como também conseguir viver uma vida próspera apesar da intervenção do governo na sua vida. E por isso eu desenvolvi um curso chamado Seu Primeiro Negócio, em que você vai aprender como tirar um negócio do papel com uma ideia validada que realmente tem potencial de ser um bom modelo de negócio no futuro. Você vai aprender a atrair clientes para esse negócio. Você vai aprender a escalar o seu negócio contratando pessoas com um método claro para que você possa continuar gerando lucro enquanto você aumenta os custos e reinveste na sua empresa, e como é que você pode encantar os seus clientes mantendo um relacionamento significante com ele para que eles cada vez indiquem mais pessoas e comprem mais os seus produtos e serviços. O link para o Seu Primeiro Negócio está aqui na descrição, mas caso você queira aprender um pouco mais sobre empreendedorismo antes de tomar esse primeiro passo para comprar um infoproduto das Jovens, então assiste um aulão gratuito onde eu te falo sobre a anatomia dos negócios. É um aulão que começa do zero para você entrar de cabeça no mundo do empreendedorismo e conseguir saber quais são os 3 órgãos vitais que todo negócio precisa para funcionar e que você precisa começar a implementar na sua empresa a partir do momento em que você tem uma ideia. Então, esse aulão vai estar aqui embaixo também, é só você clicar e assistir. Sem mais, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos das Jovens e essas Jovens de Negócios.